Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, então essa aula do dia 26, que nós vamos tratar sobre falhas, ela excepcionalmente está sendo gravada por conta de alguns problemas técnicos envolvendo a internet aqui da região. Assim que for possível, essa aula estará postada, né, para que vocês tenham acesso a ela. Antes de começar a aula, alguns avisos. Esse é o nosso último conteúdo, né, que vamos trabalhar antes das provas. A nossa prova provavelmente vai acontecer ali no dia 23 de abril, se não me falha a memória, que vai estar no calendário lá como avaliação 1. A nossa avaliação ela vai ser composta de uma, digamos assim, uma prova, não é? Que vai ser responder alguns questionários online e resolução de alguns exercícios com base no conteúdo que a gente trabalha, né? Isso vai valer 60% da nota. Os outros 40% serão compostos de uma lista de exercício e uma atividade relacionada ao conteúdo que a gente trabalhou. E essa atividade eu vou detalhar ela para vocês mais para frente. Eu estou elaborando ela, mas essa nossa, digamos, prova, assim, ela vai ser composta de 6 questões, valendo 60% da nota. A lista de exercício eu vou mandar para vocês uma lista relacionada ao conteúdo que a gente já trabalhou, valendo 2 pontos, e os outros 2 pontos de uma atividade que eu vou ainda terminar de elaborar ela e passar isso para vocês, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem enviar e-mail ou chat, não é? Ou conversar na nossa próxima aula presencial, ou melhor, à distância, né? Que eu acredito que vai ser fora a sexta-feira que vem, que é dia 2, que pelo calendário vai ser feriado, na outra semana. Então, as duas próximas aulas a gente vai trabalhar, eu vou fazer aqui com vocês resolução dos exercícios que eu passei nas listas anteriores. Então, junto com as aulas anteriores, tem lá a lista 1, lista 2 e mais a de aula de hoje, a lista 3. Também já postei nos tópicos referentes a essas listas, conforme datas, as respostas. Então, deem uma olhada, porque daí vocês podem conferir as respostas dos exercícios indicados, ok? E no mais que eu tinha para falar antes do início da aula seria isso. Bom, então, dando início, hoje vamos falar digamos assim, do último tópico, do último conteúdo relacionado à parte de propriedades mecânicas dos materiais, que seria uma parte de falhas. Até então a gente já tratou ali da questão das microestruturas, como elas estão relacionadas com as questões ali dos ensaios, tensão, deformação e outras formas de avaliar, não é, a questão da resposta ao estímulo força nos materiais. A falha ela acontece quando o material ele não suporta os esforços externos. Então, no caso aí desta imagem que nós podemos ter ilustrando, é um navio tanque, né, que estava sendo carregado, e aí vocês podem perceber que ele literalmente parte ao meio. Isso acontece por quê? Porque todos os navios que vão receber cargas, elas devem ser distribuídas na parte mais baixa de maneira uniforme, para que você consiga assim aliviar as tensões mecânicas que o peso da carga tem sobre a estrutura do navio. E quando se trata da estrutura do navio, muitas vezes ele tem que passar por inspeções para saber se a sua estrutura e, consequentemente, a estrutura dos metais que o compõem aguentam esforços por maiores períodos de tempo. Então, quando acontece esse tipo de falha ou ruptura, ela é dito catastrófica, porque ela acontece muito rapidamente e você não tem nenhum sinal anterior ao acontecimento desta falha que indique que isso poderia acontecer. Então, aí, se vocês procurarem na internet, tem uma série aí de imagens que mostram navios, locomotivas, equipamentos de guerra, armamentos, máquinas, motores, enfim, tudo isso indica, como ilustração, não é, de falhas catastróficas, como é o caso desta daqui, em que a peça literalmente ela quebra, não é? Ela realmente falha
de uma maneira aparentemente repentina. E aí isso está correlacionado com o que nós já falamos lá em aulas anteriores, com o comportamento dos materiais, não é? E de modo geral, na engenharia como um todo, sempre se busca o quê? Evitar esse tipo de acontecimento, não é? Então, no caso dos ensaios mecânicos, dos testes, das inspeções, sejam elas por quais meios que forem, você tem que sempre buscar justamente atestar a qualidade da sua estrutura metálica, verificando assim se ela pode ou deveria estar em condições de uso, não é? Porque geralmente falhas como essa, aqui no caso de um navio, pode também estar associada não só à perda financeira, mas também à perda de vidas, que seria um caso aí extremamente não aceitável. Muito bem, então relembrando um pouco aí as definições de comportamento frágil e comportamento dúctil. O comportamento frágil ele vai ser caracterizado por uma pequena área abaixo da curva tensão-deformação, certo? Então aqui nós temos o eixo de tensão, o eixo de deformação. Geralmente os materiais, a maioria os cerâmicos, que são caracterizados como materiais frágeis, eles nem vão ter essa pequena deformação apresentada aqui na curva. Eles simplesmente vão terminar na parte linear e já tem o rompimento. Aqui no caso poderia ser caracterizado um metal que tem um caráter frágil, ou ele sofreu algum processo que tornou ele frágil, não é? Tanto é que a gente percebe isso na primeira seção aqui da curva, né, tensão-deformação, a parte linear está mais inclinada do que em relação a esse material em vermelho aqui. Lembrando que está associado lá ao módulo de elasticidade. E o material dúctil é aquele que vai apresentar uma deformação, ou seja, uma área sobre a curva tensão-deformação muito grande. Então, no caso, se eu comparasse dois materiais, um que tem um comportamento frágil com um que tem um comportamento dúctil, quando o material frágil rompe, a deformação dele é muito pequena, quase que imperceptível, não é? Que são deformações muito pequenas, em relação ao material dúctil. Então, o material, quando vai romper, o material que tem a natureza dúctil, quando ele vai romper, você percebe isso porque ele vai apresentar um aumento em uma das suas dimensões considerável, inclusive até visível a olho nu, sem precisar de uma escala de tamanho para comparar ou qualquer outro instrumento de medida. A deformação vai ficar perceptível, diferente dos materiais frágeis que rompem de maneira muito rápida, dita catastrófica. Então, essa figura aqui à esquerda, ela representa, de maneira simplificada, o processo de formação das chamadas trincas, não é? Porque geralmente esses materiais, quando eles rompem, ocorre a formação de trincas, ou associada a microvazios no seu interior, que percorrem todo o material, fazendo assim uma separação, uma espécie de corte, digamos assim, no material. Então, aqui eu tenho em A esse corpo de prova sobre um esforço de tração. Percebam que aqui na região média dele você tem esse empescoçamento. Aqui você tem esses pequenos espaços que são microvazios que acontecem no interior do material. Então, nos processos de fabricação dos materiais, dos cerâmicos, estritamente falando aqui dos materiais com estruturas cristalinas e policristalinas, você vai ter esses pequenos defeitos, esses microvazios, essas imperfeições que são naturais ao processo de fabricação. Então, é muito, muito difícil um processo natural não apresentar esse tipo de situação, certo? A menos que você vai produzir um monocristal, daí o processo é muito mais controlado, você vai justamente tentar evitar a formação disso daqui. E quando você está tensionando o material, você começa a diminuir esta região aqui, digamos, transversal, essa região central, e aí você vai aproximar esses microvazios até que eles formem isso daqui, que é um pequeno defeito, é uma microtrinca ou microfissura no interior do material. Em alguns casos elas podem se concentrar na superfície. E à medida que eles começam a se concentrar, esses cantos mais agudos aqui, a gente já vai detalhar isso, mas eles funcionam como uma espécie de concentrador de tensão. E aí o esforço externo continua aumentando, o que vai acontecer? A trinca vai se propagar a partir desses pequenos cantos mais agudos
e vai correr o material, rompendo assim ele de maneira frágil. Então essa mecânica aqui explicada, não é, de A até E, ela serve tanto para os materiais frágeis quanto para os materiais dúcteis. Sendo que a principal diferença aqui vai ser o quê? A questão do nível de deformação que você consegue. Nos materiais dúcteis, a deformação é muito grande. Você consegue perceber ela visualmente antes do rompimento catastrófico. Diferente dos materiais frágeis. Então, em alguns processos de aços, por exemplo, quando você tende a aumentar a rigidez do aço por uma concentração ou redistribuição do carbono em seu interior, muitas vezes o que você faz? Você tem que tomar cuidado para que esse material não fique tendendo à fragilidade, porque alguns processos podem acabar, alguma batida, alguma coisa assim pode acabar resultando na propagação de uma trinca, fraturando o material, certo? Então, aqui basicamente você tem a formação do empescoçamento em A, B, você tem a formação, não é, ou a concentração desses microvazios que você já tem, naturais aos materiais, não é? Aí em C, a coalescência, né, que eles começam a se juntar, formando um defeito ou uma trinca interna, não é? Aí finalmente a fratura, ela ocorre pela rápida propagação da trinca, não é, ao redor deste perímetro aqui, certo? E aqui no final, novamente, o rompimento do material, como vocês podem bem perceber. Muito bem, então, dando continuidade, o que nós veremos agora são os exemplos, não é, justamente desse tipo de falhas. Então, olha só, a fratura dúctil, né, ela é caracterizada por uma extensa deformação plástica na vizinhança da trinca, que é aquela questão de você ter a transição do regime elástico para o regime plástico, certo? Então, se eu voltar aqui nessa curva tensão-deformação, olha só, o regime elástico seria, digamos, deste ponto para cá, né, para a esquerda se eu traçasse uma linha aqui imaginária, né, em que o corpo, no momento que eu cesso a tensão aplicada sobre ele, ele retorna ao seu comprimento original. Já daqui para cá você está no comportamento plástico, ou seja, mesmo cessando o esforço externo, o corpo de prova ele não retorna mais ao seu tamanho, suas dimensões originais. Muitas vezes na questão aí ela acontece de maneira muito lenta, não é? É o chamado tipo de trinca estável, não é? Justamente por causa dessa lentidão na deformação até o seu rompimento, não é? E aí você tem que continuar aplicando a tensão externa para que a trinca se propague, ou seja, muitas vezes você ainda consegue fazer com que o material fique intacto antes de você substituí-lo, né? Quando você percebe que o material dúctil está apresentando ou está para apresentar uma fratura, certo? Então aqui a gente tem uma foto do corpo de prova, não é? Então todo material dúctil vai ter um comportamento muito similar nessas duas extremidades. Então aqui geralmente é conhecido como conformação de cone, e essa daqui é como se fosse uma pequena taça, não é? Sem contar que você tem uma superfície mais alisada aqui no interior da ruptura, não é? Ela não é uma superfície granular e irregular, como é o que é caracterizado na fratura frágil. Então aqui você tem, a princípio, uma conformação mais uniforme, mas do ponto de vista de superfície, aqui você teria uma superfície bem irregular, como se fosse uma superfície de uma lixa, por exemplo, que tem ali a concentração de vários grãos, não é? Não é? E no caso, se você comparasse o comprimento final desta peça aqui com essa, o do material dúctil apresentaria um comprimento maior que esse aqui, que é o material frágil, não é? Então ela é caracterizada aqui por pouco ou nenhuma deformação plástica apreciável, ocorre muito rapidamente, então ela forma aqueles microvazios, concentra as tensões, formam as trincas e as trincas se propagam rapidamente. Tudo isso em questões muitas vezes de segundos, milissegundos, coisas assim bem rápidas mesmo. É dito instável, não é? Já aí pelos fatores que nós já mencionamos, e ela não requer o aumento de tensão para continuar a sua propagação. Então, no momento que as trincas se formam e se propagam, você não precisa aplicar tensão externa nenhuma,
certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, duas metades de uma placa, não é? Que tem o ponto indicado por essas setas, que é o ponto aonde teve o início da propagação da trinca, não é? E aí você tem aqui essas, digamos, trincas apontando aqui como se fosse o que chama-se de estrutura de folha, né? Porque você tem aquelas nervuras da folha, né? Que são aqueles pequenos caminhozinhos indicando aqui aquele veio, aquele caminho central que aponta para este ponto aqui de origem, não é? Tanto é que quando se fazem perícias, aí quando você tem falhas catastróficas de estruturas aí em qualquer coisa como aviões, estruturas metálicas, pontes, enfim, você avalia justamente se tem esse tipo aqui de situação presente, não é? Para indicar que o material estava sendo avaliado ou não corretamente na sua vida útil para utilização, certo? Então aqui nós temos os exemplos, né, do tipo de material dúctil, material frágil e o tipo de trinca ou propagação ou tipo de falha associados a eles. Então vejamos agora como é que a gente pode quantificar essa questão aí através do princípio da mecânica da fratura. Então isso aqui seria uma série de, digamos, cálculos matemáticos e medições que podem ser feitas, não é? Relacionando a questão da forma da trinca, dos defeitos que você tem no interior dos materiais, com as questões das tensões externas aplicadas. E aí você consegue, então, digamos, ter um mecanismo que permite você quantificar quais sejam os limites de tensões, dadas aí as concentrações volumétricas ou superficiais desses defeitos, as formas deles, e como eles se associam às tensões externas aplicadas. Claro, também considerando o tipo de material que você trabalha, certo? Então, essa questão das concentrações de tensões estão associadas à geometria dos microvazios. Então, os microvazios, em alguns casos, eles podem ser encarados como se fossem de formas elípticas, não é? Como representado nesta figura, podendo ser interior ou superficial, não é? E aí eu posso considerar que esse canto aqui, ele funciona como uma espécie de concentrador de tensão. Ou seja, se eu aplicar uma certa tensão externa, associada a uma força, por exemplo, neste ponto aqui, a intensidade da tensão da força vai ser muito maior porque ela vai multiplicar esse valor, não é? Então, quando você tem isso daqui, você faz, por exemplo, uma análise de ultrassom, ou usando aí materiais radioativos, não é? Usando radiação, você consegue quantificar quantos desses microvazios você tem no seu material em relação a um volume, por exemplo, né? Tantos microvazios desse por metro cúbico. E aí, esse tipo de avaliação permite dizer se esse material está adequado ou não, porque dependendo do esforço que ele vai estar submetido, você vai fazer o quê? Você vai concentrar esses caras, isso pode favorecer ou não a formação de uma trinca e ter aí uma falha catastrófica, dependendo da composição do seu material, certo? Bom, então, uma equação aqui utilizada aqui, nesse chamada mecânica da fratura, é esta daqui, em que o σm é a tensão máxima que eu posso submeter nesse corpo de prova, sem que esse cara aqui vá promover digamos, a formação de trincas que vão quebrar o material. Então esse é o valor máximo que eu posso aplicar. Esse aqui é o valor nominal, que está associado ao valor externo que eu aplico. Isso aqui vai depender desta razão elevado a meio ou tirando a raiz quadrada, em que A é o comprimento da trinca, não é? Esse comprimento aqui. E esse comprimento ele está associado a duas situações. Primeiro, se ela é interna ou se ela é externa. Então, se ele é externo, o que acontece? Eu vou chamar ele de A, ou seja, olha só, o comprimento de uma trinca superficial ou metade, no caso do comprimento da trinca interna. Então, se eu tiver um raio, um comprimento dela, eu vou dividir por 2 se ela for interna. Se ela for externa, o que eu vou fazer? Eu vou apenas usar
o seu valor direto A, certo? Então, se for fornecido esse valor aqui, de A, por exemplo, digamos lá 2 micrômetros, 2,5 micrômetros, se ela for interna, eu divido esse 2 por 2, né? 2 micrômetros por 2, eu tenho 1 micrômetro. Se ela for 3, 1,5 e assim por diante. Mas então, que isso leva em consideração essa geometria do material, né? Uma aproximação que você faz dos casos aí da realidade. E esse ρe, ele é o raio de curvatura na extremidade, ou seja, qual vai ser esse raio de curvatura aqui no cantinho, não é? Como se eu pudesse desenhar um pequeno círculo aqui e associar esse círculo a um raio, certo? Então, dependendo do valor desse raio e do tamanho do comprimento da trinca, eu tenho essa relação aqui, e isso vai estar associado com a tensão máxima suportada pelo material. Então, se eu aumentar muito esses caras aqui, ou seja, começar a concentrar demais esses defeitos, o que vai acontecer? Esse cara vai crescer e esse cara aqui vai diminuir, ou seja, a tensão máxima que o material vai estar suportado vai ser menor. Então, muitas vezes, quando você produz materiais, você também avalia o processo produtivo para ver se ele está de acordo, não é? Se ele não está produzindo mais defeitos do que deveria no interior do material, certo? Então, essa aqui é uma equação que justamente ajuda a avaliar. Então, quando a gente fala esse princípio da mecânica da fratura, existem muito mais equações, técnicas, aproximações que são teóricas, que são utilizadas em paralelo com medidas experimentais, como medidas de ultrassom, por exemplo, para você ajudar a quantificar e aprimorar mais a sua questão de capacidades do material e saber se ele está dentro dos chamados parâmetros ou limites de segurança. Então, além da tensão máxima, outro aspecto também que deve ser considerado, ou outra medida, é a chamada tensão crítica, não é? E para um material frágil é aquela em que terá início a propagação da trinca, tendo como origem as bordas dos microvazios do material. Então, a tensão crítica ela é calculada da seguinte forma. Ela é um valor a partir do qual vai depender de 2 vezes o módulo de elasticidade, né, o módulo de Young, né, que é o E, vezes σS, que é a energia de superfície do material, dividido por π vezes A. E esse A está associado ao comprimento da trinca, certo? Então, se ela for interna ou externa, vai depender, não é, do que você vai utilizar. Se ela for interna, não é, você usa metade do valor de A. Se ela for externa, você usa A, certo? E a energia de superfície está associada à energia que ela tem concentrada nessa superfície interna da sua trinca, do seu microvazio. Então, muito cuidado para não confundir a tensão máxima, que esse é o máximo valor de tensão que eu posso colocar aqui nessa peça, sem que aconteça o surgimento das trincas e a sua propagação. A tensão crítica, ela computa justamente isso, não é? Qual é o valor de tensão que deve ser aplicado para que ocorra a formação da trinca e que ela corra, né, que ela se propague pelo interior do material rapidamente, no caso do material frágil, certo? Então, são duas formas que você tem de quantificar quais são os valores, ou comparar os valores de tensão aplicado, no caso o nominal, que aparece nessa equação aqui, né, que é aquela força externa, no ensaio de tração ou compressão, com a tensão máxima suportada e a tensão crítica para a origem da trinca na peça do seu material. Não é? Então, nesse exemplo 1, a gente pode aplicar justamente esse conceito aí da tensão crítica. Lembrando que esses conceitos aqui de falhas relacionados à tensão crítica e tensão máxima, ele vale para materiais policristalinos e monocristalinos, no caso metais e materiais cerâmicos com estrutura cristalina. Para os materiais amorfos, existem outros sistemas, outros equacionamentos associados às propriedades mecânicas que permitem você também calcular a questão da fluência ou deformação do material, certo? Mas esses daqui se aplicam exclusivamente aos materiais
cristalinos e policristalinos. Então, no exemplo 1, olha só, uma placa de vidro relativamente grande é submetida a uma tensão de 40 megapascal. Se a energia de superfície específica e o módulo de elasticidade para esse vidro são de 0,3 Joule por metro quadrado e 69 gigapascal, respectivamente, determine o comprimento máximo que um defeito de superfície pode ter sem que haja fratura, certo? Então ele quer saber, dados esses parâmetros aqui, a força, a carga externa aplicada, a energia de superfície do material e o módulo de elasticidade, qual é o maior tamanho de defeito que eu posso ter sem que a trinca corra, certo? Bom, então, para que eu possa calcular isso, eu vou partir dessa equação aqui, que é o σc igual a 2 vezes o módulo de elasticidade vezes a densidade superficial de energia, dividido por π vezes o comprimento, que é o que eu quero determinar, certo? Bom, então daqui para cá o que eu faço? Eu quero isolar esse A, então tudo isso aqui elevado a meio significa que ele está numa raiz quadrada, eu tenho que tirar isso daqui. Então, o que eu posso fazer é simplesmente pegar essa raiz quadrada deste lado e jogar como se fosse um quadrado para o lado esquerdo da equação. Aí vai ficar σc ao quadrado igual a esses termos aqui. Aqui eu posso promover uma troca entre o A e o sigma crítico, certo? Neste caso aqui, eu estou usando o sigma crítico, mas não quer dizer que esse 40 megapascal seja o sigma crítico, certo? Ele é só o sigma que eu estou aplicando, ele não está dito que ele é o sigma crítico. Então eu até poderia tirar esse subíndice C aqui e simplesmente chamar de sigma, mas eu quis manter ele só por questão da equação. Bom, então, trocando esse sigma C ao quadrado por A, eu vou ter essa relação aqui. Aí eu vou substituir os valores, então é 2 vezes 69 vezes 10 a nona, que é o gigapascal, né? Vezes o 0,3 Joule por metro quadrado, dividido por quem? Π vezes 40 vezes 10 na sexta ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, vocês encontram 8,2 vezes 10 na menos 6 metros, ou 8,2 micrometros. Então, o maior tamanho superficial, não é, que o material, que a trinca pode ter no material é de 8,2 micrometros. No caso, se fosse interna, teria que ser o quê? Metade disso, não é? Então, se eu pegasse esse valor para saber qual é o tamanho máximo interno, eu tenho que dividir por 2. Então, ficaria 4,1 micrometros, ou seja, seria um tamanho ainda menor, certo? Então, esse exemplo a gente trata justamente dessa questão aí, não é, da tensão crítica, não é associada à propagação do maior tamanho que pode ter, não é? Bom, avançando agora, o exemplo 2. O exemplo 2, ele vai trabalhar justamente essa questão aí da chamada tensão máxima, da carga máxima que eu posso aplicar ao material. Então, olha só. Qual é a magnitude de tensão máxima que existe na extremidade de uma trinca interna que possui um raio de curvatura de 1,9 vezes 10 a menos 4 milímetros e um comprimento de trinca de 3,8 vezes 10 a menos 2 milímetros? Então percebam aqui que o negócio é submilimétrico, não é? Digamos assim. Que esses tamanhos aqui são muito, muito pequenos em relação ao material que tem aí, sei lá, centímetros ou até mesmo metros, como unidade mais comum das suas dimensões. Quando é aplicada uma tensão de tração de 140 megapascal, então estou aplicando 140 megapascal, qual vai ser, dados esses parâmetros aqui do microvazio interno, qual vai ser a tensão máxima que ele aguenta antes de formar, dados esses parâmetros, as trincas internas do material? Bom, então primeiro de tudo, eu vou partir dessa equação aqui, mas antes eu tenho que fazer uma conversão desse A. Por quê? É justamente aquela história. Por se tratar de uma trinca interna, eu tenho que pegar o raio, ou o comprimento dela, e dividir por 2, que é o que está sendo feito aqui. Justamente para eu ter o valor de A,
correto. Então, nesse caso, ele passa de 3,8, né, para 1,9 vezes 10 a menos 2, né, nessa divisão aqui. E aí, substituindo os valores na equação, ou seja, o sigma zero vai ser o 140, né, megapascal, 10 na sexta aqui, vezes o A, que agora é 1,9 vezes 10 a menos 2, divididos por ρe, que é aquele raio, não é? Só voltando aqui no desenho para a gente relembrar. Então, aqui está como ρt, mas é este raio aqui no cantinho do microvazio ou do defeito que você tem no interior do material. Então, colocando esse valor aqui, fazendo essas contas aqui, vocês vão encontrar 2,8 vezes 10 na nona, ou 2,8 gigapascal. Então, a partir desse valor aqui, digamos que eu aplique lá 3 gigapascal, começa a formação e a propagação da trinca neste material, porque o seu limite é até 2,8. Então, é um limite relativamente grande em relação com o que está sendo aplicado externamente, certo? Então, esse segundo exemplo ele ressalta justamente isso, né? Essa questão aí do cálculo da tensão máxima que você pode aplicar. Então, quando você faz lá a determinação dos parâmetros com os ensaios, como tensão de deformação, esse tipo de informação também é levantado, claro, sabendo qual é a quantidade e as dimensões dos microvazios que você tem no interior do seu material. E dando continuidade, verificamos, ou vamos avaliar agora, um dos tipos de ensaio muito utilizados antes da existência dos ensaios de tração, compressão, né, dos ensaios universais, que são chamados ensaios de fratura por impacto, em que você avaliava, através de um sistema como este, que está representado nesta figura, não é? Que é um sistema pendular, em que você tem esse corpo aqui, que é chamado de martelo, esse daqui é chamado de pêndulo, né, ou base do pêndulo, e um ponteiro em que ele ficava posicionado em uma escala e registrava a energia necessária para romper uma peça, dependendo da natureza da peça e ainda, inclusive, em relação à temperatura, não é? Então, geralmente você produz corpos de prova, não é, que são padronizados para esses ensaios que ainda são utilizados, em paralelo, não é, ou em complementação com os ensaios de tração de tração, né, tensão e deformação. Só que aqui os corpos de prova geralmente eles têm um perfil quadrado, não é, ou retangular. Você tem aqui algumas dimensões, no caso aqui, por exemplo, esses quadrados das bases aqui tem 10 milímetros, né, de tamanho oficial, né, ou de tamanho relacionado à norma. Você tem que fazer um vinco em forma de V, geralmente no meio do corpo de prova. E esse vinco vai ser posicionado, ou melhor, o corpo de prova como um todo vai ser posicionado um suporte, dependendo da sua posição, ou como ele é montado, você tem o ensaio do tipo ISOD ou do tipo Sharp. No caso do ensaio ISOD, o que acontece? A pancada ela vem na mesma face que você tem aqui o vinco, né? Esse entalhe feito no material. Ele bate na metade superior, sendo que a metade inferior fica aqui aprisionada num suporte. Já no Sharp, o que acontece? A pancada se dá na face do corpo de prova, do outro lado onde você tem o vinco, certo? E aí como é que funciona o ensaio? Você coloca, primeiro você não coloca, na verdade, nenhum corpo de prova, você só eleva até a posição inicial, esse martelo, e solta. E aí você vai fazer o registro da energia que o sistema tem de ir e voltar até esta posição, certo? Que seria o sistema livre. Não é? Seria a energia para você movimentar o seu sistema sem nenhum corpo de prova. Depois você coloca o corpo de prova e faz o mesmo procedimento. Quando ele der a pancada para romper esse corpo de prova, ele vai gastar a energia deste processo.
E aí você vai poder medir com essas leituras, com essas marcas que são feitas na escala, seja elas analógicas ou digitais, enfim, você pega essa diferença de energia, você pode dizer se o material ele tem um comportamento dúctil ou frágil, não é? Então aqui tem um exemplo de ensaio de vários corpos de prova, só que aqui em relação à temperatura, certo? Então aqui você tem temperaturas desde menos 59 graus Celsius até 79 graus Celsius positivos. E aí você percebe que o aspecto dessa superfície, né? Então aqui você teria o vinco, né? Em forma de V, que é essa parte mais brilhante. E aqui você percebe que a natureza do comportamento da trinca muda. Então aqui nesse extremo você teria um comportamento mais tendendo à fragilidade, né? Um extremo do frágil. E aqui seria mais dúctil, mostrando que a questão da temperatura ela tem um papel importante, não é? Com relação à questão da formação disso daí. Então aqui a gente pode correlacionar a questão da intensidade das ligações. No caso aqui elas são mais intensas porque a temperatura é menor, aqui elas são menos intensas. A questão da formação daqueles microvazios e das lacunas, como a gente viu lá atrás, não é? Quando você aquece, é claro que em temperaturas como essa você tem formação de poucos dessas microlacunas e tudo mais, mas estaria associado também, não é, a essa questão aqui do ensaio de impacto, não é? E aí ele também pode apresentar, quando você tem variação de temperatura, a chamada transição dúctil frágil, porque a gente já viu isso, que os materiais eles têm um comportamento de maior fragilidade quando estão muito frios, e ductilidade, ou maior ductilidade, quando eles estão aquecidos, como é o caso dos metais, certo? Os metais apresentam essa, digamos, variação mais pronunciada entre a fragilidade e a ductilidade. Então, se você pegar, por exemplo, um local, Sibéria, que é um local onde o inverno chega em temperaturas lá muitas vezes 20, 30, até 40 graus abaixo de zero, muitos trabalhos aí da parte de metal mecânica, indústria mecânica, dependendo das temperaturas, são suspensos, porque os materiais tendem a ficar mais frágeis. E os impactos podem levar a uma fratura frágil de maneira mais facilitada do que questões de temperaturas maiores, como a gente pode ver aqui. Inclusive, um vídeo, que se vocês olharem no material da aula de hoje, tem um vídeo mostrando justamente como é feito um ensaio de impacto do tipo ISOD. Então, no vídeo você consegue perceber justamente o que eles fazem, só que eles têm aqui um mostrador digital, em que você posiciona a peça e faz uma série de ensaios sempre de uma mesma posição, justamente para verificar qual a energia gasta e ter, assim, uma informação a mais sobre a natureza frágil ou dúctil dos corpos de prova ensaiados. Tudo bem, então dando continuidade, só deixa eu tirar essa câmera daqui para não atrapalhar o próximo slide. Então olha só, então aqui a gente tem os gráficos justamente que nós obtemos quando a gente tem esse ensaio por fratura por impacto, não é? Então o que acontece? Quando os materiais eles têm uma característica mais tendendo à fragilidade, que são mais resistentes, você gasta o quê? Uma menor energia de impacto, ou ela se concentra numa região mais na base ou inferior do gráfico. E quando os materiais têm um comportamento de maior ductilidade, uma baixa resistência, eles se deformam mais, eles tendem a ter esse comportamento através de uma linha, como está representado aqui, numa posição mais alta em relação aos materiais mais frágeis. E quando você tem justamente essa transição dúctil-frágil, você tem uma seção da curva, não é, da energia contra a temperatura na parte inferior, e à medida que você aumenta a temperatura, ele tende a ficar mais maleável. Então, em alguns processos de fabricação, por exemplo, dos metais, ou de beneficiamento dos metais, você aquece eles justamente para conseguir moldá-los, né? Então, se vocês já viram aqueles programas lá que as pessoas
usam processos artesanais de fabricação em forjas, vocês percebem que os metais são aquecidos, não é? E aí trabalhados à base de marteladas ou deformações mecânicas, justamente porque eles podem apresentar esta transição dúctil frágil dependendo da composição. E a composição também vai estar associada, não é, das impurezas, com o tipo de estrutura que você tem no material. Então, materiais que têm certas estruturas, eles não permitem se alocar mais impurezas, e aí você talvez não mude a natureza desse material tanto quanto aqueles que têm estruturas como a cúbica de face central e hexagonal compacta, que permitam colocar mais impurezas e alterar mais a natureza mecânica desses materiais em termos dessas composições, certo? Então, no caso aí, a dependência da energia Sharp, né, e a porcentagem da fratura por cisalhamento mostram também, né, a transição dúctil frágil para um aço liga A283, que no caso seria o que está representado nesta curva aqui, certo? Então aqui nós temos essas curvas justamente para ilustrar o que é medido neste tipo de ensaio que você tem aqui. E em se falando de composição, olha só esta curva aqui, não é? Da energia de impacto ou do impacto, né, dada em joules, contra a temperatura para diferentes composições de carbono. Então isso aqui é uma liga de aço em que eu analiso ela desde temperaturas lá como menos 200 graus Celsius até 200 graus Celsius positivos, com concentrações diferentes. Então aqui, olha só, eu tenho composição de 0,01% do peso em carbono, né? Aqui já sobe para 0,11, aqui dobra, aqui já continua aumentando. E aí percebam que, à medida que eu vou agregando mais carbono no material, ele tende a mudar a curva, ou seja, quanto mais carbono você coloca no ferro, para conseguir uma liga de aço de alto desempenho, de alta resistência, ela tende a um comportamento de maior fragilidade, não é? Percebam que a curva ela se deforma para se concentrar aqui embaixo, não é? Que é a característica dos materiais frágeis, não é? Então isso aqui também permite você verificar para, digamos, vários corpos de prova, quando você varia a composição aqui no caso de carbono, como isso afeta o seu desempenho, não é? Então, a transição aqui é sensível, não é a composição e a sua microestrutura, porque quanto mais impurezas, você também afeta a questão da interação entre as microestruturas, o que leva a tornar o material mais dúctil ou mais frágil, dependendo da impureza que você vai colocar. A questão também naqueles grãos que a gente viu, né? Você pode reduzir o tamanho do grão, certo? Com relação à questão da temperatura, não é? Porque você pode permitir processos difusionais que vão fazer com que o material com grãos menores seja mais maleável. Não é? Então aqui nós temos justamente esse tipo de comparação em relação à questão do ensaio de impacto que você tem. E ainda também vale mencionar que para materiais poliméricos, essa questão da transição dúctil frágil também ela é bastante proeminente quando você tem a questão da temperatura, ou seja, como eu já mencionei nas aulas anteriores, os materiais metálicos eles precisam variar bastante a temperatura para ter uma boa transição no caráter dúctil frágil, no seu comportamento dúctil frágil. Já os materiais poliméricos, variações não tão grandes, como a gente viu lá no gráfico da aula anterior, lá para o polimetilmetacrilato, você percebe que para temperaturas ali variando de poucos graus acima do zero até 60 graus, 70 graus Celsius, o material já fica com um comportamento bastante dúctil. Então, em alguns casos, na indústria, o processamento usando a temperatura dos polímeros é feito dessa maneira justamente porque você consegue moldar e conformar sem necessidade de temperaturas aí, como por exemplo dos vidros, não é, que precisaria de temperaturas aí da ordem de 1000 graus, por exemplo, não é, materiais cerâmicos em geral, para que você possa moldá-los, você precisa dessas temperaturas elevadas, e para manipulá-los você precisa que a temperatura deles baixe, muitas vezes até a temperatura ambiente.
Para alguns materiais poliméricos, por a temperatura não ser tão alta, eles ainda já podem apresentar, mesmo quentes, uma certa propriedades estruturais, ou seja, ele vai se manter mesmo estando quente. Bom, então verifiquemos agora um exemplo em que a gente pode justamente verificar ou quantificar essa questão do ensaio de impacto. Então, olha só. No exemplo 3, a tabela abaixo apresenta os dados para o ensaio Sharp em um ferro fundido nodular. E com base nesses dados, trace o gráfico da energia de impacto contra a temperatura. No item B, determinar a temperatura de transição dúctil frágil como temperatura correspondente à média entre as energias de impacto máxima e mínima associadas a esses dados. E C, determina a temperatura de transição dúctil frágil como a temperatura da qual a energia de impacto é de 80 joules. Então aqui é fornecido dados de temperatura e aqui dados da energia do impacto, não é? Que foram mensurados por aquele sistema de pêndulo. E aí primeiro tem que traçar esse gráfico. Então isso aqui vocês podem utilizar qualquer programa, tipo Excel, não é? Em que uma coluna você coloca esses caras aqui e aqui esses caras de energia no eixo vertical. Então aqui uma coluna que vai ser o eixo vertical e aqui outra coluna que vai ser o eixo horizontal. E aí quando você mandar plotar, vai surgir um comportamento mais ou menos assim. Então a gente percebe nesses dados justamente isso, né? Que quando você está lá nos menos 25 graus Celsius, você precisa de uma energia de 124 joules para romper o corpo de prova, esse ferro fundido nodular. Agora, quando você vem baixando a temperatura, você vem mudando aqui, no caso, a temperatura. Acho que teve um errinho aqui, pessoal, que essas temperaturas elas deveriam estar positivas. Eu vou verificar, mas eu acredito que elas tinham que estar positivas aqui, não é? Justamente para que você tivesse... Ah, não, tá, já entendi o que aconteceu aqui. Esses sinais negativos não deveriam estar aqui, então vocês desconsiderem eles, certo? Então, esses vocês apenas deixem de lado. Ah, não, desculpem, pessoal, desculpem. Esqueçam que eu falei, me confundi, mas agora eu já retornei aqui, certo? Então aqui você tem realmente as temperaturas negativas e aqui a questão da energia, certo? Então, olhando para o gráfico, a gente percebe o quê? Que temperaturas mais baixas, ou seja, aqui ó, entre menos 200 e menos 150, você gasta pouca energia, o que é justamente esse caráter aqui, né, do comportamento frágil. E para temperaturas mais altas, no caso aqui seria menos 50, menos 25, você tem energias mais elevadas para romper o corpo de prova, né? Apesar de você estar trabalhando na escala negativa aqui, a gente verifica justamente isso aqui na tabela, né? Então, esqueçam que eu tinha falado ali, não é? O correto é justamente isso aqui. Vai baixando a temperatura, você gasta menos energia para romper, porque a tendência é ser um comportamento frágil, em comparação a temperaturas mais altas. Então percebam que em menos 25 você gasta 124 joules para romper. Já em menos 175, ou seja, uma temperatura muito menor, você gasta menos energia, não é? Ok? Bom, então, plotando o gráfico, o que vocês vão ter vai ser uma curva como esta daqui, que é o que ele pedia no item A, certo? Então, colocando os dados lá no Excel, ou se vocês procurarem na internet, tem programas aí gratuitos que fazem essa plotagem, não é? Você vai ter essa curva, não é? Ou os pontos como está representado aqui. Bom, passando para o próximo item, que é o item B, ele pede, determine a temperatura de transição dúctil frágil, certo? Com a temperatura correspondente à média entre as energias de impacto máxima e mínima.
Ou seja, o que vai ter que ser feito neste caso aqui? A gente vai calcular a energia média entre dois valores de energia. Nesse caso, ele está pedindo a energia máxima e a energia mínima. Se eu voltar na tabela, é 124 joules e 6. Então, a média disso daqui vai ser de 65 joules. E aí, qual que vai ser a temperatura associada, a temperatura de transição associada a essa energia? Bom, então, se vocês observarem, eu tenho a escala da temperatura aqui embaixo e a da energia aqui. Então, se eu pegar, como está indicado com essa reta tracejada aqui, essa energia, 60 estaria marcando aqui. Aqui eu tenho 80, metade do caminho é 70. Então, como é 65, a metade do caminho entre 60 e 70, representado por esse risquinho aqui. Então, traça essa reta auxiliar até encontrar o gráfico e projeta aqui para baixo, certo? Então, aqui estaria um pouco antes, não é? Estaria um pouco depois, não antes, né? O antes estaria aqui à direita, né? O depois está aqui, dos 100 graus negativos. Então, eu posso dizer aproximadamente que seria menos, né, 105 graus Celsius a temperatura associada a essa energia, né? Pegando essa média. Se eu quisesse pegar uma média entre dois outros valores quaisquer de energia, o procedimento seria o mesmo. Pegaria ali, por exemplo, voltar na tabela, por exemplo, 75 e 110, certo? Aí eu teria como determinar a temperatura de transição entre esses dois valores, ou entre menos 150 e menos 50, por exemplo, certo? Que é o que fez aqui, nesse item B. Então, tirei a média dá 65 com esse valor de energia, né? O que eu vou fazer? Determino qual é a temperatura de transição para esse valor de energia aqui, que estaria mais ou menos no meio da curva, não é? Poderia pegar valores mais para cá ou mais para cá, dependendo dos valores escolhidos, mas como ele pediu a questão da máxima e da mínima energias de impacto, é assim que foi determinado este resultado aí. No item C, ele diz a seguinte coisa, né? Para determinar a temperatura de transição dúctil frágil como a temperatura da energia associada a 80 joules, ou seja, para 80 joules, qual que vai ser essa energia, essa temperatura de transição? Então aqui não tem que fazer uma média, só vou pegar lá 80 joules, que no caso seria esse ponto aqui, né, esse valor aqui, jogo aqui e projeto. Então estaria aqui um pouco antes de 100, que seria menos 95 graus. Então a gente pode dizer que entre 105 e 95 graus negativos Celsius, você tem essa transição dúctil frágil para esse material. Aí quando tiver temperaturas aqui perto de 150, entre 150 bom, aqui para cá 50, então 125, você tem um comportamento mais frágil desse material. Quando você tem aqui temperaturas aqui entre menos 25 e 75 negativos, esse material tem uma tendência de se comportar de maneira mais dúctil, não é? Então, isso associado, né, a esse ferro fundido nodular. Se eu trocasse o material, uma outra liga não ferrosa, por exemplo, esse tipo de comportamento seria diferente, ok? Então, esse aí é o nosso exemplo número 3. Muito bem, então dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco da questão da fadiga dos materiais. Então a gente já falou lá do ensaio tensão-deformação, não é, que é um dos principais ensaios, o ensaio por impacto, não é, que você mede a questão da energia necessária para quebrar os materiais e determinar ali se você tem um caráter frágil, um caráter dúctil ou meio do caminho entre eles, não é? E a questão da fadiga, ela também é avaliada através de ensaios mecânicos dos materiais, só que no caso da fadiga, a força e a carga aplicada, a tensão aplicada, elas nem chegam perto de valores muito elevados, que seriam, por exemplo, a transição elastoplástica dos materiais metálicos, certo? Você não vai trabalhar com tensões
próximas a esses valores. Por quê? Porque a falha em fadiga está associada à repetição do esforço aplicado sobre o material. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma máquina que faz o quê? Testa sofá. Então o sofá basicamente é uma estrutura de madeira com um material polimérico, né, uma espuma, e o que essa máquina faz aqui é simular uma pessoa sentando e levantando, neste caso aqui, para verificar não só a estrutura de madeira, mas também os materiais do revestimento, tecido, ou seja, e cada processo aqui digamos, pode ser contabilizado como uma pessoa sentando e levantando. A máquina, ela vai ensaiar isso centenas, milhares ou dezenas de milhares ou até centenas de milhares de vezes para ver quantas vezes é necessário isso para que o sofá ele se desgaste, não é? Então você tem aí na indústria automobilística máquinas que fazem uma única coisa, que é só abrir e fechar as portas do carro, as tampas, justamente para você traseira, capô, enfim, justamente para você verificar qual é o número de vezes que você pode, digamos, trabalhar ou executar esse movimento, não é? Sem que você deteriore o material ou estrague o material. Então, cerca de 90% das falhas nos metais vem do quê? Da fadiga, em que você aplicou um esforço que não necessariamente é um esforço que vai provocar até que seja para os materiais frágeis, uma propagação de trinca ou uma transição elastoplástica da curva tensão-deformação. Então, aqui você tem um exemplo de uma máquina em que você coloca o corpo de prova aqui e aí você rotaciona isso daqui como se você girasse, torcendo e distorcendo esse cara aqui. Então, uma parte é fixa, outra parte é móvel, então ele rotaciona. Então ele gira de para um lado, não é? E depois rotaciona para o outro lado. E aí você tem, né, a tensão positiva ou negativa, provocando efeitos de tração e compressão, e ainda você pode clivar esse cara, dobrar ele no meio, certo? Então, um exemplo muito comum que você pode ter aí de fadiga pega um clipes desses de papel metálico e dobra ele e desdobre várias e várias vezes. Você vai perceber que você vai conseguir dobrar e desdobrar apenas um número finito de vezes. Depois disso, ele se rompe. É a mesma coisa com qualquer estrutura metálica, não é? Materiais poliméricos, como é o caso aqui de espumas que você usa para revestimentos e por aí vai, certo? Então, a fadiga é um processo de estudo que você faz justamente para quantificar quantas vezes você pode repetir determinados ciclos de esforços e qual o valor desses esforços que você pode submeter os materiais e como você pode fazer isso. Então, por exemplo, essas duas figuras representam aqui, no caso, uma tensão cíclica, não é? Tração e compressão, no caso, geralmente, né? A compressão é negativa, a tração é positiva, de maneira simétrica, ou seja, quando você aplica o esforço indo de um valor zero até um valor máximo, você faz o contrário para o outro lado, ou seja, sempre com a mesma amplitude, ou seja, positiva, negativa, e repete isso ao longo do tempo. Já você pode fazer também a chamada repetição que não é simétrica, ou seja, você aplica uma tensão máxima, um valor maior para um lado, no caso aqui da tensão, e a compressão um valor menor. E verifica como a estrutura do material, seja ela macroscópica ou microscópica, se adequa a isso. Então, por exemplo, alguns materiais mostram estruturas microscópicas mais resistentes, ou seja, aguentam um número de ciclos maiores do que materiais com outras estruturas microscópicas, não é? Matematicamente, você pode quantificar esses ciclos de tensões como um ciclo médio, não é? Que é a soma do valor máximo mais o valor mínimo dividido por 2, ou ainda uma razão entre eles, não é? O mínimo pelo máximo, certo? E aí, dependendo do sinal que você tem aqui, você vai ter um comportamento, um valor positivo ou negativo, que vai indicar que esta razão
o material tende a deformar mais ou sofrer mais em ciclos de tração, de tensão, por exemplo, ou de compressão. No caso, a intensidade aqui dos ciclos também pode ser medida como uma diferença, perdão, uma diferença entre o sigma máximo, né, a tensão máxima aplicada, menos a tensão mínima. Ou como a amplitude dos sigmas, das tensões, como a diferença entre a tensão máxima e mínima dividido por 2, certo? Então esse tipo de ensaio aqui, o ponto principal é que os esforços ou as tensões que você vai aplicar são tensões que não chegam perto, muitas vezes, daquela transição elastoplástica dos materiais, e o que avalia mesmo é essa questão da quantidade de ciclos ou repetições que você pode submeter ao material sem que ele rompa, certo? Muitas vezes você aplica esse tipo de comportamento aqui, você tem as concentrações daqueles microdefeitos ou vazios e o material vai falhar ou romper frágil, de maneira frágil ou catastrófica, devido à repetição. Então, muitas vezes as estruturas que são submetidas metálicas à repetição, elas têm que ser pensadas, composição, microestrutura, processo de fabricação, processos térmicos, justamente para aguentar este tipo de esforço mecânico, certo? Bom, então, outra coisa interessante que vale citar é o chamado, qual é a chamada vida em fadiga, o limite de resistência à fadiga dos materiais. Isso está associado geralmente em gráficos como esses daqui, em que você tem aqui a tensão aplicada e o número de ciclos até que o material rompa. Geralmente os materiais que são feitos de ferro ou ligas ferrosas têm uma curva como esta daqui, que ela decresce, ou seja, a tensão máxima por ela, a amplitude de tensão que ela consegue suportar diminui, né, o esforço que ela consegue suportar diminui à medida que a quantidade de ciclos aumenta. Então aqui geralmente você tem uma escala logarítmica. Então aqui você teria 1000 ciclos, aqui 10.000 ciclos de repetição, aqui 100.000, aqui 1 milhão, aqui 10 milhões, aqui 100 milhões e aí por aí vai, certo? E aqui 1 bilhão de vezes no caso. Bom, no caso das ligas ferrosas, percebam que o limite de resistência, ela sempre vai encontrar aqui um número de ciclos, a menos que a tensão ou a carga aplicada fique abaixo deste chamado limite de fadiga. Significa que se eu aplicar um esforço repetido, não importa quantas vezes, ele nunca vai encontrar essa curva aqui. Então, por exemplo, se eu aplico esse esforço aqui repetido no meu material, que é uma liga ferrosa, quantos ciclos ele vai aguentar? Bom, esse esforço eu jogo aqui, ele vai dar entre 10.000 e 100.000 vezes. Agora, se eu diminuir o esforço aplicado, a carga aplicada, esse ponto aqui está, digamos, quase em 100.000 vezes. Agora, esse esforço aqui, se eu pegar esse esforço aqui e jogar aqui, olha só, eu já consigo pular de 100.000 até entre 100.000 e 1 milhão de vezes. Agora, o que acontece se eu colocar um esforço abaixo do limite de fadiga? Percebam que eu não vou encontrar essa curva nunca. Significa que virtualmente esse material ele pode ser submetido eternamente àquele esforço cíclico repetitivo que não vai romper. Não é? Mas isso vale apenas para as ligas ferrosas. Para as ligas não ferrosas, eu vou ter comportamentos mais ou menos como esse daqui, que não importa o esforço externo ou a carga externa que eu aplique, eu sempre vou ter o quê? Um número de ciclos de repetição que ele vai ter antes de falhar, por mais baixa que seja a carga ou a tensão aplicada. Então, muito importante, não é? Para as ligas ferrosas, se o meu esforço está abaixo do limite de fadiga, o número de repetições pode ser infinito, ok? Para as ligas não ferrosas, tal limite de fadiga ele não existe, certo? Então o material ele tem uma vida que pode durar aqui de 10 na 7 a 10 na 8, não é? Mas ainda assim vai ser um número finito, ok? Bom, então
Um exemplo que a gente pode trabalhar com isso é esse exemplo número 4, que diz lá que um ensaio de fadiga, né, foi conduzido de tal modo que a tensão média foi encontrada como 50 megapascal. E a amplitude de tensão é de 225 megapascal. Aí ele está pedindo no item A para calcular os níveis de tensão máximo e mínimo, e B, calcular a razão entre as tensões. E já no item C, calcular a magnitude do intervalo de tensões, ok? Bom, então, como é que nós vamos proceder desta maneira aqui? Então, eu pego essa equação aqui, que eu sei que a tensão média, o sigma médio, é igual à tensão máxima mais a tensão mínima dividida por 2. E vou pegar essa amplitude aqui de tensão, que é dado, não é, também é dada essa informação aqui para mim, né? Como ó, amplitude de tensão, 225, não é? Que é igual a quem? A tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. Então, eu pego essas duas equações porque eu consigo relacionar a tensão média com a amplitude de tensão e os valores de tensão máximo e mínimo, certo? Bom, esse 2 está dividindo os dois casos aqui. O que eu vou fazer? Vou jogar multiplicando. Eu tenho esse sistema aqui com duas equações, ok? Aqui eu substituí. Quem que é a tensão média? É 50 mega, então esse mega é 10 na sexta. Só repetir esse m aqui para não perder a ordem de grandeza dele. Então é 50 mega, que vira 100. E aqui é 225, virou 450, certo? Então, tenho um sistema, duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver este problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Para encontrar o valor, eu vou vou somar esse lado aqui, né? Esse sigma máximo com esse sigma máximo, ficou 2 sigma máximo. Mais com menos, né? Uma coisa menos ela mesma é igual a zero, então esses dois termos vão embora. E eu tenho lá 100 mais 450 é 550. Isolando o sigma máximo, encontro que ele vale 275 megapascal. Então, eu encontrei o valor do sigma máximo. Agora, eu vou pegar essa expressão aqui em cima, não é? Sigma máximo mais sigma mínimo igual a 100, e vou substituir o sigma máximo que eu encontrei. Então, esse 275 eu vou jogar aqui, que é o que eu estou representando aqui embaixo. Então, é 275 mais sigma mínimo igual a 100. Vou isolar o sigma mínimo, não é, que ficou 100. 275 passa para lá subtraindo, né, por isso tem sinal de menos aqui. Fazendo essa conta, eu encontro que o sigma mínimo é de menos 175 megapascal. Então é muito comum, nesses ensaios aqui, a amplitude ou o sigma mínimo está na parte negativa, está associado a uma compressão no meu ensaio, não é, de ensaio cíclico, enquanto que a tensão, o sigma máximo, é a parte positiva. Então, esse é digamos assim, com uma interpretação, um parâmetro que é realizado dessa forma, ok? Então, aqui eu já achei o valor de sigma máximo e sigma mínimo, né? Tensão máxima. Então, eu, digamos, rotaciono essa peça de 275 megapascal para um lado e traciono ela, ou comprimo ela, rodando no outro sentido, menos 175 megapascal. Então, aqui eu já vejo que não é uma coisa simétrica, porque eu rotaciono com um valor de tensão para um lado e rotaciono com um valor não igual ou diferente, né, para o outro lado. No caso da razão, é uma razão entre menos 175 por 275, dá menos 0,64. E o intervalo, o sigma i, é a diferença entre eles, ou seja, o ensaio está variando, não é, de 450 megapascal entre o valor máximo e o valor mínimo do ensaio, certo? Então, esse é, digamos assim, a carga toda que eu estou aplicando no material. Ok? Bom, outra forma de trabalhar, usando daí esse gráfico aqui de tensão-deformação, é justamente o que está mostrado nesse exemplo 5 aqui. Então, aqui você tem uma barra cilíndrica, né, que é feita
de 12, com diâmetro de 12,5 milímetros, não é? A partir de uma liga de alumínio 2014-T6. E é submetida a um ciclo de aplicação de forças repetidas de tração e compressão ao longo do seu eixo. Calcule as forças máxima e mínima que devem ser aplicadas para produzir uma vida de fadiga de 1 vezes 10 nas 7 ciclos. Assuma que a tensão média é de 50 megapascal. Então agora a gente vai usar esse gráfico aqui, não é? Esse gráfico de amplitude de tensão contra os ciclos que ele aguenta. Aqui tem representado 3 materiais, aqui o latão vermelho, aqui a nossa liga, né, de alumínio, e aqui o aço, não é? 1045. Então percebam aqui, ó, essas duas ligas que não são ferrosas têm este comportamento, e no caso do aço tem aquele comportamento que desce, e esse aqui é o limite de fadiga, ou de resistência à fadiga, no caso dos materiais ferrosos que a gente viu lá atrás, certo? Bom, como a gente vai trabalhar com essa curva aqui, a gente pode ignorar essas outras duas. Então, primeiro, qual é o ciclo, a tensão, não é? No caso, ele quer saber qual é digamos, o sigma m, não é? Ou a amplitude de tensão associado a esse cara aqui, né? Para uma vida em fadiga de 1 vezes 10 nas 7 ciclos. Então, eu venho aqui embaixo nessa informação, eu acho ela aqui, ó, 1 vezes 10 na 7 está aqui, traço uma reta auxiliar, né? Depois, se vocês forem fazer, tracem aqui uma reta auxiliar, até encontrar a curva. Nesse ponto da curva eu jogo para cá, não é? Eu vou encontrar algo como próximo de 160 megapascal. Então a amplitude de tensão é 160 megapascal, certo? Aqui deveria ter um A e não um M, então só tomem cuidado aqui para não confundir, porque esses subíndices denotam tensões diferentes, não é? Então aqui deveria estar marcando sigma A e não sigma M. Pois bem, então o que acontece agora? Se eu tenho aquela relação matemática que eu usei lá no exemplo anterior, né, do sigma máximo igual menos sigma mínimo igual a 2 vezes o sigma de amplitude, eu posso usar essa equação para encontrar esses 320 megapascal aqui, não é? E sabendo que o sigma média é de 50 megapascal, eu posso também escrever essa outra equação. Exatamente como eu fiz no exemplo anterior. Feito isso, eu vou combinar essas duas equações da mesma forma para encontrar os valores de sigma máximo e sigma mínimo. Nesse caso, o sigma máximo vale 210 megapascal e o sigma mínimo menos 110 megapascal. Certo? Então o procedimento aqui ele tá, eu resumi, não coloquei, não repeti, mas é a mesma coisa, você soma esses dois caras aqui e esses caras se cancelam, aqui vai dar 2 vezes o sigma máximo, aqui vai dar 420, 420 dividido por 2 é 210. Depois pega esse cara, joga aqui, por exemplo, vai ficar daí, ou melhor aqui, né? Vai ficar daí 100 igual a, no caso, 210, né, que vai jogar para cá subtraindo, vai ficar com sigma mínimo de menos 110. Ok? Daí, para calcular a força, eu posso usar aquela relação que eu tinha lá na primeira aula de propriedades mecânicas, né, que o sigma, a tensão é igual a força por área, certo? Como eu tenho o diâmetro aqui, eu só vou reescrever essa equação, no caso, para as duas situações, para a força máxima e para a força mínima. No caso da força máxima, vai ser a 0 vezes sigma máximo. E na força mínima, a 0 vezes o sigma mínimo. Daí aqui, eu só troquei a área pelo cálculo da área circular em relação ao diâmetro, não é? Que é π vezes d ao quadrado sobre 4, nos dois casos aqui. Aí você vai substituir os valores e fazer esses cálculos. E vai encontrar aqui, no caso do sigma máximo, a força máxima é de 25.800 newton. E a força mínima também tem um sinal negativo, não é?
de 13.500 newtons. Isso aqui então seria uma orientação contrária a essa quando eu faço o processo de tensão-deformação. Então, nesses dois exemplos, o 5 e o 4, a gente vê justamente como calcular usando essas questões das informações das tensões cíclicas que são aplicadas nos materiais para avaliar qual é a sua vida útil, uma medida da fadiga, assim, no caso, do quantas repetições eles aguentariam, ok? Bom, e por fim, só para mencionar, a gente também tem a tal da falha por fluência, não é? Que ela ocorre quando os materiais são tensionados sob temperaturas elevadas. E a exposição a essas tensões, muitas vezes estáticas, promove a deformação permanente dos materiais. Então, certos componentes metálicos são utilizados em situações em que eles vão estar em contato direto com temperaturas elevadas. O que seria elevadas? Para você começar a ter a chamada fluência ou deformação do material, o valor estaria associado a 0,4 da temperatura de fusão do material, ou seja, 40%. Se você atingir uma temperatura próxima a 40% da temperatura de fusão do material, o material já começa a deformar, não é? Porque a gente viu que para metais, de modo geral, quando você aumenta a temperatura, ele tem aquela transição do comportamento para ductilidade, não é? E aí, assim, ele consegue uma deformação que ele não acarretaria com esforço se estivesse em temperatura ambiente. Então, uma forma de ensaiar isso é você acoplar aqui uma espécie de forno ou estufa que chegue a temperaturas elevadas numa máquina de ensaio tensão-deformação. Ou simplesmente numa máquina em que você tem um suporte fixo, onde você pendura o seu material, né, ou fixa o seu material, e um que você prende uma carga em que você vai tracionar o seu material na presença de temperatura. Então, o comportamento de formação do material em relação ao tempo, não é? Que é o que é avaliado nessa questão da fluência, ele é anotado um gráfico desse comportamento aqui com 3 regiões, que seriam a região do encruamento, em que você tem uma inclinação, não é? Esta aqui, essa região intermediária, que é uma taxa de deformação constante, porque ele tem uma inclinação que se mantém durante todo o processo, e aqui uma inclinação maior ainda, ou seja, aqui você já vai para a região da ruptura. Para a gente ter ideia dessa questão dos 40% ou do 0,4 da temperatura de fusão, o tungstênio, por exemplo, seria 1.364 graus Celsius, já começa a ter esse fenômeno de fluência para ele. O níquel em torno de 582, o ferro 615 e o cobre 434, certo? Então, por isso que certas ligas metálicas são desenvolvidas para funcionar em motores a jatos, em turbinas de aviões, justamente que eles conseguem manter assim a sua integridade mecânica sem deformar por questão de fluência, não é? E claro, quando você tem essa questão da temperatura, não é? Você tem, para essas temperaturas mais altas, você tem a formação daqueles microestruturas presentes ou alterações delas, a formação lá das lacunas e outros processos que afetam justamente o comportamento desses materiais. Então, um material que não é pensado para funcionar sob temperatura, se por um acaso ele for submetido, não é? No caso uma estrutura metálica de um prédio ou de uma casa, submetido a um incêndio, ele tende a deformar mais rapidamente ou, digamos, falhar mais rapidamente por fluência, porque ele não foi pensado para esse tipo de situação, ok? Bom, pessoal, então o que eu tinha aí para falar para vocês nessa aula era isso, não é? Esse é o nosso último conteúdo para a prova, como eu já mencionei ali no início do vídeo, não é? E dúvidas com relação ao conteúdo, resolução do exemplo, vocês podem me mandar em e-mail, ok? Então é isso, ficamos por aqui e nos vemos aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!